O formato JSON. Vamos ver, né, formalizar esse cara que é o JSON, como que a gente pode usá-lo para poder representar informações. JSON é um formato criado para poder representar dados ou informações. Ele é baseado na notação literal de objetos do JavaScript. Ele pode ser usado para trocar informação entre programas escritos em diversas linguagens também. Podemos escrever o formato, né, dentro de uma string. Podemos fazer um programa e enviar dados nesse formato para outro. Podemos ter arquivos .json também. Um arquivo .json teria, né, a sintaxe, por exemplo, produto.json. E aí é um objeto que tem a propriedade identificador com um valor, um nome e uma quantidade, por exemplo. O formato possui 6 tipos de valores diferentes. Então, o valor de uma propriedade pode ser um objeto, pode ser um vetor, pode ser uma string, pode ser um number. Também pode ser um booleano ou null. E um objeto JSON é muito parecido com um objeto JavaScript. Ele é um container de propriedades, ou seja, pares de nome, valor. E o nome de uma propriedade em JSON é sempre uma string entre aspas duplas. Voltando aqui, ó, a gente tem que colocar essa aspas e essa aspas aqui se a gente está utilizando JSON. Quando é simplesmente um objeto JavaScript normal, essas aspas são opcionais. E reparem que as aspas têm que ser duplas. Como a gente viu rapidamente, o objeto window possui uma propriedade que chama JSON, que é um objeto que contém métodos para converter do formato JSON entre string e objeto JavaScript. Então, nessa linha aqui, ó, eu criei um objeto. Não preciso colocar esse objeto, atribuir uma variável a ele, mas aqui eu criei um objeto que tem duas propriedades. E aí eu chamei json.stringify. O que esse cara retornou? Uma string que contém isso aqui, ó. Reparem que para cada propriedade a gente tem aqui as aspinhas duplas. E eu também tenho o caminho inverso, que é o json.parse. Parse em inglês significa você percorrer uma string. E é exatamente isso que o json.parse está fazendo. Olha só, eu passei um parâmetro para ele, que é uma string, só que dentro dessa string contém alguma coisa usando o formato JSON. O que o parse vai fazer? Percorrer isso aqui e vai retornar um objeto vivo com duas propriedades, uma que chama nome e a outra que chama código. Aí eu posso, por exemplo, né, usar a propriedade nome aqui, ele vai imprimir Itaú. Aí vamos ver como é que a gente vai fazer a segunda parte da atividade de hoje. Agora que você já sabe como representar um objeto dentro de uma string utilizando JSON, você pode salvar objetos ou vetores também no local e no session storage. Então, se você tem um vetor de objetos, eu posso chamar o json.stringify, que vai gerar uma string que descreve tudo isso aqui, ó. E aí depois, para eu poder recuperar esse valor, eu vou fazer o getItem das minhas frutas, que é uma string. E depois eu vou fazer o json.parse, que vai transformar essa string de volta em um objeto vivo no meu programa. No exercício 5, você deve salvar e carregar a lista de tarefas do usuário no mesmo momento que salva e carrega o nome do dono da lista. E aí no desafio 1, você deve implementar esse botãozinho minimizar aqui, ó, que ele deve minimizar ou restaurar essa logomarca aqui. Para isso, simplesmente você deve alternar uma classe minimizado na logomarca. E além disso, você deve salvar no Session Storage se a marca está minimizada ou não. Quando a página for carregada, você vai verificar o Session Storage para ver se precisa minimizar a logomarca, ou seja, colocar a classe. Isso é tudo que a gente precisava saber para poder fazer todos os nossos exercícios de hoje. Agora, mãos à obra.